A passagem do tempo é um espelho implacável. Ela nos mostra não apenas as rugas no rosto, mas também as cicatrizes de uma alma que esteve sob a luz ofuscante da fama. Muitas estrelas infantis foram outrora os heróis da nossa juventude, rostos que marcaram gerações inteiras. Mas anos de pressão, escândalos, vícios e lutas internas deixaram suas marcas. Alguns são quase irreconhecíveis quando hoje pisam no tapete vermelho ou são fotografados por paparazzi por acaso. Você já se perguntou o que aconteceu com os ídolos da sua infância? O que acontece quando o sorriso brilhante desvanece e apenas a dura realidade permanece? Nesta história, vamos dar uma olhada em 7 ex-estrelas infantis que toda a Europa conhece e cujas trajetórias de vida nos chocam e comovem na mesma medida. Aqui está a parte 1, Britney Spears, contada em estilo emocional e cinematográfico. Britney Spears, outrora a princesa incontestável do pop. No final dos anos 90, ela invadiu os palcos mundiais com Baby One More Time, com olhos brilhantes, pele impecável e uma leveza juvenil que encantou milhões. Ela era mais do que apenas uma cantora. Ela era um símbolo para uma geração inteira, o epítome da beleza e despreocupação. Mas o brilho tinha um preço. Nos bastidores, acumulavam-se processos judiciais, uma batalha amarga pela custódia e uma implacável agitação midiática que devorava cada um dos seus movimentos. O momento em que ela rapou a cabeça, em 2007, diante das câmeras, se tornou o símbolo de um colapso interno. A ex-ícone pop impecável apareceu de repente com olhos cansados, cabelos despenteados e um olhar que carregava o peso do mundo. Foi um choque para milhões de fãs que ainda tinham em mente a imagem da adolescente alegre. Anos de pressão e controle tinham deixado marcas que não podiam mais ser escondidas. Mas, apesar de tudo, ela permaneceu no coração de muitos como a voz de sua juventude, um ídolo que, mesmo na hora mais sombria, não foi esquecido. Aqui está a parte 2, Macaulay Culkin, contada no mesmo estilo emocional. Macaulay Culkin, para sempre associado à imagem do pequeno Kevin McAllister, de Esqueceram de Mim. Com seu sorriso malicioso e sua energia infantil, ele conquistou os corações do mundo no início dos anos 90. Filmes como Meu Primeiro Amor ou Riquinho o tornaram o rosto infantil mais conhecido de sua época. Todos acreditavam que esse menino teria um futuro brilhante pela frente. Mas o holofote foi impiedoso. A fama repentina, as expectativas e a pressão o levaram por um caminho que o afastou dos holofotes de Hollywood. Drogas, retraimento da vida pública e uma longa pausa do cinema mudaram não apenas sua carreira, mas também sua aparência. O ex-estrela infantil radiante apareceu de repente com bochechas encovadas, olhos cansados e um rosto que falava mais de dor do que de despreocupação. Mais tarde, ele foi visto com barba, quase irreconhecível, uma figura que estava tão distante do menino inocente que o mundo um dia havia acolhido em seu coração. Mas, apesar de todos os contratempos, Macaulay tenta até hoje encontrar seu lugar na arte, seja através da música ou de projetos menores. E talvez seja exatamente essa busca por um novo eu o que o torna mais humano do que nunca. Aqui está a parte 3, Edward Furlong, no mesmo tom narrativo e emocional. Edward Furlong, um nome que para muitos está inseparavelmente ligado a O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Como o jovem John Connor, ele se tornou uma estrela da noite para o dia, no início dos anos 90. Seu charme rebelde, sua voz rouca e aquele brilho peculiar nos olhos o tornaram uma promessa da nova Hollywood. Via-se nele o próximo protagonista, um ator que poderia conquistar tanto o coração quanto a mente do público. Filmes como A Outra História Americana e Detroit Rock City pareciam confirmar isso, mas por trás da fachada espreitava um abismo. A pressão de ser uma estrela celebrada já na adolescência tornou-se um fardo. O vício em álcool e drogas tirou-lhe aos poucos não só a carreira, mas também o brilho exterior. Imagens mostravam um homem marcado por lutas, envelhecido muito além de sua idade real. Comparecimentos no tribunal, manchetes sobre quedas e chances perdidas ofuscaram seu talento. E, no entanto, algo desse jovem herói permaneceu vivo nos corações dos fãs.
Nos últimos anos, Edward tentou se reencontrar com papéis menores e aparições honestas, não mais como um ícone do cinema, mas como um ser humano que caiu e ainda assim tem a coragem de se levantar novamente. Aqui está a parte 4, Frankie Muniz, no mesmo estilo, Frankie Muniz, o eterno Malcolm de Malcolm in the Middle. No início dos anos 2000, ele era o rosto de uma série inteira que fez milhões de pessoas rirem. Com sua mente afiada, olhos azuis brilhantes e um talento cômico que ia muito além de sua idade, ele se tornou um dos atores infantis mais populares do mundo. Prêmios, indicações e a fama de prodígio pareciam traçar o caminho para uma grande carreira. Mas a realidade tinha outros planos. O papel de Malcolm foi tão marcante que pairava como uma sombra sobre tudo o que ele tentou depois. O tipo de papel e a lembrança constante do garoto genial, mas caótico, mal deixavam espaço para novos papéis. Frank se voltou, portanto, para outras paixões. Tocou bateria em uma banda, correu profissionalmente em pistas de corrida e até se tornou empresário no ramo de azeite. Mas o destino foi impiedoso. Várias lesões na cabeça e um derrame levaram a uma virada dramática. Hoje ele vive com fortes perdas de memória, tão graves que mal se lembra da época de Malcolm in the Middle, e, no entanto, ele irradia uma força notável. Frank Muniz não é um prisioneiro de seu passado, mas um homem que prova que a identidade é mais do que a fama. Sua história não é a de um fim trágico, mas a de uma pessoa que, apesar de todos os contratempos, não perdeu a alegria de viver. Aqui está a parte 5. Amanda Bynes. No mesmo tom narrativo. Amanda Bynes, a rainha radiante da Nickelodeon. Com The Amanda Show, ela já como adolescente, conquistou o cenário televisivo e fez milhões de crianças rirem com seu humor único. Mais tarde, seguiram-se séries como What I Like About You e filmes como Ela é o Cara ou O Grande Mentiroso, que a tornaram definitivamente uma figura estabelecida em Hollywood. Seu talento parecia ilimitado, seu futuro dourado. Mas o brilho não durou. No ano de 2010, no auge de sua carreira, Amanda declarou surpreendentemente sua aposentadoria da atuação. O que se seguiu foi uma queda publicamente visível. Problemas com drogas, tweets bizarros, processos judiciais e internações em clínicas psiquiátricas dominaram as manchetes. A ex-comediante alegre e impecável apareceu subitamente mudada, dilacerada internamente e marcada externamente. Fotos mostravam uma mulher que era quase irreconhecível, longe da garota que um dia havia conquistado tantos corações. Mas apesar de todos esses capítulos sombrios, há esperança. Nos últimos anos, Amanda começou a se recolher, longe dos holofotes ofuscantes, para trabalhar em si mesma e encontrar a paz. Seu caminho ainda não terminou, e talvez seja exatamente essa luta pela cura o capítulo que torna sua história completa. Aqui está a parte 6, Johnny Depp. No mesmo estilo emocional e cinematográfico, Johnny Depp, por décadas, ele foi o epítome da estrela rebelde de Hollywood. Do jovem marginal em Anjos da Lei até o excêntrico capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe, ele encarnou papéis que marcaram gerações. Com seus traços faciais marcantes, sua aura misteriosa e uma capacidade de transformação quase infinita, ele era considerado um dos maiores atores de sua época. Críticos o elogiavam, fãs o idolatravam, e para muitos ele era um homem que parecia permanecer eternamente jovem. Mas por trás das telas, desenrolava-se outro drama. Anos de problemas com álcool e drogas deixaram marcas visíveis. Seu rosto parecia mais marcado, seus dentes manchados, seu corpo oscilava entre perda de peso e inchaço. A isso se somou uma batalha pública de lama em torno de seu casamento com Amber Heard, que abalou sua imagem mundialmente. Do homem que um dia amadurecia como um bom vinho, ele se tornou uma estrela cujo declínio foi amplamente divulgado em todas as manchetes. O fascínio de outrora deu lugar à piedade e controvérsias, e, no entanto, seu talento permaneceu intocável. Mesmo que Johnny Depp hoje pareça diferente de seus melhores tempos, sua presença na tela é inabalável. Cada papel que ele interpreta,
ainda carrega aquela faísca que um dia o tornou uma lenda. Seu nome será para sempre associado a uma era do cinema em que ele encarnou brilho, escândalo e gênio ao mesmo tempo. Aqui está a parte 7. Haley Joel Osment. No mesmo tom narrativo, Haley Joel Osment. O menino que nos fez o sangue gelar nas veias com uma única frase: "Eu vejo gente morta". Com sua papel em O Sexto Sentido, ele se tornou uma estrela mundial no final dos anos 90. Uma criança que, com seus olhos grandes e sua incrível expressividade, deixaram Hollywood em êxtase. Anteriormente, ele já havia deixado uma impressão duradoura em Forrest Gump, mas foi a intensidade fantasmagórica em O Sexto Sentido que o tornou imortal na memória de uma geração inteira. Todos estavam convencidos. Aqui cresce um ator que faria grandes coisas. Mas a transição da aclamada estrela infantil para ator adulto se mostrou mais difícil do que muitos imaginavam. Com os anos, mudou não só sua carreira, mas também sua aparência. Do menino franzino, se tornou um homem com rosto redondo, barba e uma postura que mal lembrava a criança delicada que um dia tocou o mundo. A isso se somaram manchetes sobre problemas com álcool e crises pessoais, que mudaram ainda mais sua imagem pública. E, no entanto, Haley Joel Osment não desapareceu. Ele trabalha, aceita papéis no cinema e na televisão, procura seu lugar em uma indústria que um dia esteve a seus pés. Talvez ele hoje não seja mais o prodígio de antes, mas ele é um ator que é valorizado por sua perseverança e humanidade. Sua história nos lembra que a fama é passageira, mas a verdadeira paixão nunca se apaga. No final, vemos: a fama é uma faca de dois gumes. Estas 7 estrelas que um dia moldaram nossa infância nos mostram como a vida sob os holofotes pode ser dura. Por trás dos aplausos e do glamour havia pressão, quedas e lutas pessoais. Alguns sucumbiram, outros encontraram a força para se levantar novamente. Mas não importa o quanto sua aparência tenha mudado, as memórias do que eles nos deram permanecem inesquecíveis. Eles nos fizeram rir, maravilhar e sonhar. É exatamente por isso que os carregamos até hoje em nossos corações. Se você gostaria de ouvir mais histórias como estas, escreva seus pensamentos nos comentários, compartilhe este vídeo e assine nosso canal, porque o passado ainda guarda muitos segredos que querem ser contados.